Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Você já sentiu que, por mais difícil que esteja a sua vida, tem algo muito maior te esperando no final dessa jornada? Algo tão grandioso que nem mesmo você consegue imaginar agora? Se sua resposta foi sim, então fique comigo até o final deste vídeo porque vou te mostrar 5 provas que revelam que Deus está preparando você para algo realmente extraordinário. E fique ligado, porque no segundo parágrafo vou te pedir para deixar seu like, se inscrever, comentar para essa mensagem alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir isso. E tem um presente especial esperando quem assistir até o fim. Além disso, quem virar membro vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão transformar sua caminhada espiritual. Não perca! Quero te pedir para fazer algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like agora, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Comente aqui embaixo o que você está vivendo neste momento, porque sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo desafio. E se quiser ir além, vire membro e tenha acesso a conteúdos extras que só disponibilizamos para quem realmente quer crescer. E para você que ficar comigo até o final, tem um presente especial, algo que vai fortalecer sua fé e te preparar para o que Deus tem reservado para você. Agora que já estamos juntos nessa, vamos direto às provas que mostram que Deus está te preparando para algo grande, algo que vai além da sua imaginação. Primeiro, quando a vida começa a te provar com dificuldades que parecem não ter fim, essa é a maior indicação de que você está no caminho certo. Não se engane pensando que essas lutas são sinais de fracasso ou abandono. Muito pelo contrário, são sinais claros de que Deus está trabalhando em você, mudando cada detalhe do seu caráter para algo muito maior do que você pode imaginar. A vida, muitas vezes, apresenta esses desafios para que você aprenda a ser resiliente, para que sua fé seja testada e fortalecida, e para que sua alma seja preparada para suportar as bênçãos que estão por vir. Cada dificuldade, cada obstáculo, mesmo que pareça um peso insuportável, é uma peça essencial no quebra-cabeça do seu destino. Deus não trabalha com atalhos, Ele utiliza o tempo e as situações para lapidar você, como um escultor que transforma o mármore bruto em uma obra-prima. Imagine um agricultor que quer uma colheita abundante. Ele não simplesmente planta e espera colher do dia para a noite. Primeiro, ele precisa preparar o solo, arar a terra, remover as pedras, adubar e cuidar para que as sementes tenham condições de crescer. Assim também é com o seu coração e sua vida. As tempestades, as dificuldades e até os momentos em que você se sente perdido e sem forças, nada disso é em vão. São essas experiências que estão arando a sua alma, preparando o terreno para que, quando o momento certo chegar, você possa colher frutos que farão diferença na sua vida e na vida de muitos ao seu redor. Essa preparação, por mais dolorosa que pareça, é necessária para que suas raízes fiquem profundas e firmes, capazes de sustentar uma árvore forte, que não será derrubada pelos ventos das adversidades. Não é à toa que as pessoas mais fortes e sábias que você conhece passaram por tempos de grande provação. A dor, o sofrimento e os momentos de incerteza funcionam como um fogo purificador, aquele fogo que refina o ouro e o deixa mais valioso, mais puro e muito mais resistente. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada batalha interna que você enfrenta está te preparando para brilhar com intensidade única. Muitas vezes, quando a situação parece impossível, quando tudo parece estar desmoronando, é justamente nesse instante que Deus está agindo silenciosamente, trabalhando para transformar sua dor em poder, sua fraqueza em força e sua confusão em clareza. É nesse terreno de provações que nascem os grandes líderes, os grandes guerreiros da fé, aqueles que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, permanecem firmes, confiantes e cheios de esperança. Você pode até se perguntar, por que eu? Por que tantas dificuldades justamente comigo? E essa é uma pergunta válida, mas saiba que as maiores histórias de vitória sempre começam por momentos de grande luta. Deus não escolhe os mais fortes para realizar seus planos, mas aqueles que, mesmo em meio às tempestades, escolhem continuar acreditando, escolhendo a fé em vez do desespero. É essa escolha que te coloca no caminho certo, que prova a sua determinação e que mostra que você está pronto para assumir responsabilidades maiores. A preparação pode ser longa, exaustiva, por vezes, dolorosa, mas ela é fundamental para que você possa suportar a glória que está por vir. A vitória que Deus reserva para você não é qualquer vitória, é uma vitória digna de um coração que foi testado e aprovado. Além disso,
As dificuldades que você enfrenta hoje não são apenas para seu crescimento pessoal, mas também para seu impacto no mundo. Ao passar por essas provações, você desenvolve empatia, compreensão e uma força interior que serão essenciais para ajudar outras pessoas. Quando você sai das tempestades com fé renovada, você se torna uma luz para aqueles que ainda estão na escuridão, um exemplo vivo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível vencer e se transformar. Por isso, mesmo que pareça que tudo está contra você, lembre-se que essas provas são ferramentas divinas, criadas para te tornar mais resistente, mais sábio e pronto para assumir papéis importantes que, talvez, você ainda nem imagina. Cada lágrima, cada desafio, está preparando sua alma para brilhar ainda mais forte, para irradiar uma luz que vai além de você. E sabe o que é mais incrível? É que muitas vezes essas provações aparecem quando menos esperamos, quando parece que já suportamos tudo o que podíamos. É nesse momento que Deus nos surpreende, que Ele mostra que nosso limite não é onde pensávamos e que a força para continuar vem dele, diretamente para o nosso coração. As dificuldades servem para desmantelar o que é falso em nós, o orgulho, o medo, a insegurança, e para construir no lugar uma fé inabalável, uma coragem sem limites e uma determinação firme. Essa transformação profunda acontece aos poucos, quase imperceptível, mas quando você olha para trás, percebe que não é mais a mesma pessoa, que está mais preparado para receber as bênçãos que estão por vir. E não pense que essas provas são apenas externas, elas também são internas. Muitas vezes, a maior batalha está dentro de você, contra seus próprios pensamentos, dúvidas e medos. E é justamente essa guerra interna que Deus quer que você vença, porque é nesse processo que você aprende a confiar nele acima de tudo, mesmo quando a lógica humana não faz sentido. A provação da alma é uma das mais profundas, porque exige entrega, humildade, acima de tudo, fé. Quando você se permite passar por essa transformação interior, você está abrindo espaço para receber um novo nível de consciência espiritual, para perceber que sua missão na vida é muito maior do que problemas temporários. Segundo, quando você percebe que as portas se fecham uma a uma e não encontra onde se apoiar, isso não é um sinal de fracasso, mas de preparação para algo novo e melhor. Talvez você esteja passando por um daqueles momentos na vida onde tudo parece conspirar contra você, onde cada caminho que tentava seguir parece bloqueado, e cada esperança é frustrada por uma porta que se fecha de forma inesperada. Mas quero que você saiba que essa sensação de isolamento, de estar sem rumo, é um dos maiores sinais de que Deus está operando de forma profunda na sua vida. Ele está fechando portas que não eram destinadas a você, portas que poderiam levar a lugares perigosos, pessoas tóxicas ou situações que não serviriam para o seu crescimento. É como um pai amoroso que protege seu filho, mesmo quando ele não entende o motivo pelo qual não pode entrar naquela porta naquele momento. Essa proteção divina muitas vezes é invisível aos olhos humanos, mas é real e poderosa. Deus fecha as portas erradas para abrir janelas que você nem imagina existir. E essas janelas representam novas possibilidades, caminhos que você jamais poderia ter encontrado se aquela porta tivesse permanecido aberta. É impressionante como, quando uma porta se fecha, o desespero nos cega para enxergar as outras oportunidades que surgem discretamente ao nosso redor. Muitas vezes, essas janelas são menores, menos evidentes, talvez pareçam arriscadas ou diferentes do que imaginávamos para nossa vida, mas é exatamente por isso que elas são tão valiosas, porque exigem que você saia da sua zona de conforto e confie no plano de Deus, mesmo que não entenda os detalhes agora. É aquele tipo de convite que muda toda a sua história. Essa transformação acontece silenciosamente, quase imperceptível, mas quando você começa a olhar para trás, percebe que foi o fechamento dessas portas que abriu espaço para uma nova fase, uma nova vida, um novo você. É aquele momento em que você tem que confiar sem ver, acreditar mesmo sem entender o porquê. E essa é a verdadeira prova da fé. Não é fácil permanecer firme quando as coisas parecem incertas, quando o futuro está nebuloso e você não tem nenhuma garantia do que virá a seguir. É nesse instante que a fé se torna mais importante do que nunca, porque ela é a luz que guia seus passos no escuro, o alicerce invisível que sustenta seu coração. Você pode até se sentir tentado a desistir, a olhar para trás e querer voltar para a segurança daquilo que conhece, mesmo que não seja o melhor para você. Mas é exatamente esse chamado para confiar no invisível que vai te preparar para receber as maiores bênçãos que Deus tem reservado. É na dúvida, no silêncio da espera, que a sua fé se fortalece e se torna inquebrável.
Essa provação ensina a paciência e a fé profunda. No mundo acelerado em que vivemos, onde tudo parece ter que acontecer rapidamente, essa lição é difícil de ser assimilada. Mas Deus sabe que a paciência é uma virtude essencial para quem quer alcançar algo que realmente vale a pena. Quando as portas se fecham, você é convidado a desacelerar, a observar, a ouvir com atenção o que Deus está dizendo para você. Esse tempo de espera e de portas fechadas é um tempo de maturação, de aprendizado, onde você começa a desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce de um relacionamento íntimo com Deus. A paciência se torna não apenas uma atitude, mas um estado de espírito, uma confiança serena que mesmo na adversidade permanece firme. Você começa a aprender a depender exclusivamente de Deus, e não das circunstâncias ou das pessoas. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. É entender que, por mais que as pessoas ao seu redor possam oferecer ajuda, conselhos e apoio, a força verdadeira que te sustentará vem do seu relacionamento com Deus. Quando você se desprende da necessidade de controle, das expectativas humanas, e passa a confiar no cuidado divino, você descobre uma paz que transcende qualquer problema ou incerteza. Essa entrega total é uma das maiores provas que Deus oferece para preparar você para uma vida de abundância, onde a sua segurança não depende do mundo, mas do Criador que nunca falha. É quando a sua confiança em Deus é testada, e essa confiança fará com que você esteja pronto para receber as bênçãos que Ele tem reservado. Essa fase de portas fechadas não é um castigo, mas um teste para a sua confiança. Deus quer saber se você vai permanecer fiel, mesmo quando não vê sinais claros de que tudo vai melhorar. Ele quer saber se você vai continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Essa confiança, quando verdadeira, gera um amadurecimento espiritual que vai preparar você para coisas maiores do que as que já conquistou. Porque as bênçãos mais profundas e duradouras não chegam sem essa preparação interior, sem essa fé que se mantém firme diante do invisível. Muitas vezes, as maiores oportunidades estão escondidas atrás de portas fechadas, e Deus está te preparando para enxergar além do óbvio. É uma questão de perspectiva. O que parece um fim pode ser, na verdade, um novo começo disfarçado. As portas fechadas nos forçam a olhar para outros ângulos, a buscar soluções diferentes, a desenvolver habilidades que não sabíamos que tínhamos. Elas nos ensinam a criatividade, a resiliência e a coragem para explorar territórios desconhecidos. Quando você aceita que essas portas são parte do plano divino, você começa a perceber que a sua jornada está muito além do que você poderia ter planejado. Deus está expandindo seu horizonte, ampliando sua visão e preparando você para uma vida cheia de significado, propósito e impacto. Terceiro, quando você sente um vazio inexplicável, uma inquietação na alma que não te deixa descansar, isso é um chamado para algo maior. Você já percebeu como, em certos momentos da vida, mesmo quando tudo parece estar aparentemente bem, o trabalho, as relações, as conquistas, ainda assim algo dentro de você parece incompleto? Como se faltasse uma peça fundamental que você ainda não encontrou. Esse vazio, essa inquietação que parece não ter explicação, não é um acaso ou uma falha sua, muito menos um sinal de fracasso pessoal. É um chamado, uma convocação sutil mas poderosa que Deus envia para você, uma forma de lhe dizer que existe um propósito especial, uma missão que só você pode cumprir neste mundo. É uma voz interior que desperta a sua alma, um convite para que você busque algo que vai além das satisfações temporárias, das conquistas materiais e das alegrias superficiais. Esse vazio não é um erro ou um sinal de fracasso, mas sim um espaço que Deus está abrindo para preencher com propósito, significado e realização profunda. Imagine uma jarra vazia. Se ela estiver cheia de qualquer coisa que não deveria estar ali, ela nunca poderá receber o que é realmente precioso. O vazio que você sente é essa jarra sendo esvaziada para que algo muito maior possa ser derramado dentro dela. Esse processo pode ser desconfortável, doloroso até, porque o vazio cria uma sensação de falta, de ansiedade, de inquietação que não te deixa em paz. Você pode se sentir perdido, até desesperado, tentando preencher esse espaço com coisas passageiras, como trabalho excessivo, relacionamentos superficiais ou distrações momentâneas. Mas nenhuma delas realmente preenche o que está faltando. E é aí que está o segredo. Esse vazio só pode ser preenchido por algo eterno, algo que dá sentido à sua existência, e esse algo é o propósito que Deus quer revelar para você. Essa provação é dolorosa porque você sente que falta algo,
mas ao mesmo tempo é necessária para que você se disponha a buscar Deus com mais intensidade. Quando a inquietação na alma aparece, ela te força a parar, a refletir e a buscar algo maior do que você mesmo. Muitas vezes, é no silêncio dessa busca que as respostas começam a surgir, na intimidade da oração, na meditação profunda, no encontro sincero com Deus. Essa busca não é um caminho fácil, exige coragem para enfrentar suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças, e até mesmo a vontade de desistir em alguns momentos. Porém, é nesse processo que você cresce, que seu espírito é fortalecido, e que você começa a entender que a verdadeira paz não vem do que o mundo oferece, mas da comunhão com o Criador. Quando o vazio aparece, é o momento de mergulhar na oração, buscar a palavra e se conectar mais profundamente com o seu Criador. Não é apenas um chamado para rezar de forma mecânica, mas para uma comunhão genuína, onde você se abre totalmente, compartilha suas angústias, seus sonhos e suas dúvidas, e escuta com o coração aberto o que Deus tem a dizer. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e esperança, e quando você a procura com sinceridade, começa a perceber que suas palavras falam diretamente para a sua vida, trazendo conforto e direcionamento. O silêncio da alma, preenchido pela palavra de Deus e pela oração constante, se transforma em um solo fértil onde o Espírito Santo pode agir, renovar e capacitar você para a missão que está por vir. É aí que o preparo acontece, pois somente quem tem fome de Deus pode ser cheio pelo Espírito Santo para fazer grandes coisas. Esse vazio e essa inquietação são, portanto, um processo de purificação e capacitação. Eles preparam seu coração para receber algo maior, para ser usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quando a fome espiritual surge, ela é o sinal de que você está pronto para ser transformado, para receber uma nova unção, uma nova direção que vai te levar a realizar coisas que talvez você jamais tenha imaginado. Essa fome não é um sofrimento, mas uma bênção disfarçada, uma porta aberta para o crescimento espiritual e para a manifestação da vontade divina na sua vida. A missão que Deus tem para você é única, e somente alguém que passou por essa preparação íntima pode cumpri-la com excelência, fé e amor. A inquietação que você sente é também um convite para abandonar aquilo que é superficial e temporário, para deixar para trás tudo aquilo que não serve mais, e para se lançar em uma jornada de descoberta e propósito. Muitas pessoas vivem anos tentando ignorar esse chamado, tentando se distrair para não sentir o vazio, mas no fundo, essa voz interior nunca se cala. Ela insiste até que você decida escutá-la, até que você escolha buscar o significado mais profundo da sua existência. E quando você finalmente decide aceitar esse chamado, tudo começa a mudar. As prioridades se transformam, os relacionamentos ganham novas cores, e o sentido da vida se torna claro e vibrante. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas a cada passo dado em direção a Deus, a cada momento de entrega e confiança, você se aproxima do seu verdadeiro propósito. Além disso, esse vazio pode ser o sinal de que você está sendo preparado para influenciar outras vidas de forma profunda e positiva. Muitas vezes, a missão que Deus nos reserva não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para o bem de muitas pessoas que precisam de um exemplo, de uma palavra de esperança, de uma mão estendida. Quando você se conecta verdadeiramente com esse chamado, passa a entender que sua vida tem um impacto que vai muito além de você mesmo, e isso traz uma força renovadora, um sentido mais amplo que preenche aquele vazio inicial com uma satisfação que nenhuma realização terrena pode oferecer. A inquietação que antes te tirava o sono se transforma em uma chama que aquece sua alma e te impulsiona a agir. Quarto, a provação da espera é uma das mais difíceis, mas também uma das que mais revela o caráter e a fé verdadeira. Não há nada mais desafiador do que enfrentar o tempo da espera, aquele período em que você já fez tudo o que estava ao seu alcance, orou com todo o coração, buscou sinais, tomou decisões, e ainda assim parece que nada acontece. Parece que o universo está em silêncio, e você se vê preso em um limbo onde o desejo por respostas e mudanças se mistura com a angústia da incerteza. É exatamente nesse cenário que Deus age de forma mais profunda, ensinando a você uma lição que nenhuma pressa pode substituir. A confiança no tempo perfeito, um tempo que não é o seu, mas o dele, que nunca falha e sempre traz o melhor para quem espera com paciência. Essa espera, por mais dura que seja, não deve ser vista como um vazio ou um período desperdiçado. Muito pelo contrário, é um tempo extremamente valioso e necessário para o seu crescimento. É no silêncio da espera que as raízes da sua fé se aprofundam, que você aprende a se firmar em Deus e não nas circunstâncias passageiras.
Muitas vezes, enquanto você espera, Deus está te preparando, lapidando cada detalhe do seu ser, fortalecendo seu espírito e moldando seu caráter para que você possa receber a bênção de forma plena e duradoura. É um processo delicado, mas poderoso, onde cada momento de espera é, na verdade, uma peça essencial para a construção da sua vitória. Entender isso é fundamental para que você não se deixe abater, para que não perca a esperança ou se desvie do caminho por causa da demora. Durante essa espera, você desenvolve a perseverança, aquela qualidade tão admirada que faz a diferença entre quem desiste e quem conquista. Perseverar não é simplesmente continuar fazendo o que já está acostumado, mas é um ato de coragem, é manter o coração firme, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir o contrário. É olhar para o futuro com olhos de fé, acreditando que o que está por vir será muito maior do que o que você já viveu. A perseverança também é um exercício de paciência, porque ela envolve suportar a pressão, os sentimentos de frustração, a dúvida que insiste em aparecer, e ainda assim, continuar acreditando no plano divino. É como aquele corredor que sente as pernas cansadas, o fôlego curto, mas sabe que está perto da linha de chegada, e que a vitória será sua se não desistir. Além disso, a espera ensina a humildade. Em um mundo onde tudo é instantâneo, onde queremos resultados imediatos, a espera nos coloca em uma posição de dependência e submissão a um poder maior. Ela nos lembra que nem tudo está em nossas mãos, que existe uma força maior que está guiando nossos passos, e que o tempo dela é perfeito, mesmo que não coincidam com nossos desejos. A humildade que nasce da espera nos ajuda a aceitar que não somos donos da nossa vida, que precisamos confiar em Deus e permitir que Ele conduza nossa história da melhor maneira possível. Essa entrega é libertadora, porque tira de nós o peso de tentar controlar tudo e nos permite viver com mais paz e confiança. A esperança é outra virtude que floresce durante o tempo da espera. Ela é o combustível que mantém o seu coração aquecido, que acende a luz no fim do túnel mesmo quando tudo parece escuro. A esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma convicção profunda de que o melhor ainda está por vir, que Deus está no controle e que as promessas feitas a você serão cumpridas. Essa esperança te fortalece, te motiva a continuar, te impulsiona a seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Ela te lembra que a espera não é em vão, que cada lágrima, cada oração, cada momento de dúvida será recompensado com uma alegria imensa quando a bênção finalmente chegar. Você começa a entender que tudo tem um propósito e que a demora não significa abandono, mas sim que Deus está trabalhando nos bastidores para te dar algo muito melhor do que você imagina. Muitas vezes, nossa visão limitada nos faz enxergar apenas o que está na superfície, e não conseguimos compreender os planos maiores que Deus tem para a nossa vida. A demora, portanto, não é uma falha no plano divino, mas uma prova de que Ele está preparando algo especial, algo que vai superar todas as suas expectativas. Enquanto você espera, Deus está movimentando forças, abrindo portas invisíveis, preparando pessoas e situações que vão se alinhar para que sua bênção chegue no momento certo, perfeita e completa. Essa certeza deve ser o seu ânimo diário, a razão para não desistir, para não se desesperar, para manter a fé inabalável. A espera prova que você está sendo moldado para suportar a glória que está por vir. Nem toda preparação é fácil, e nem toda prova é confortável, mas tudo que Deus permite em sua vida tem um propósito claro: preparar você para algo grandioso, para uma glória que não se limita ao presente, mas que transcende o tempo e impacta a eternidade. Essa glória pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma conquista, um chamado, uma restauração, uma cura, um testemunho poderoso, mas o importante é que ela é a recompensa para aquele que não desistiu, para aquele que confiou mesmo quando não via motivos para isso. Ser moldado para a glória significa ser transformado interiormente, adquirir uma fé profunda e um caráter firme, para que quando o momento chegar, você esteja pronto para brilhar com toda a intensidade e para cumprir o propósito que Deus tem para você. E mesmo quando a espera parece interminável, quando o desânimo tenta tomar conta do seu coração, lembre-se que cada segundo desse processo está sendo usado por Deus para te fazer mais forte, mais sábio, mais preparado. É uma caminhada de paciência e fé, onde o seu crescimento interior é a maior prova de que você está no caminho certo. Não permita que a ansiedade te domine, nem que o medo de não conseguir te paralise. Confie que Deus está no controle, que Ele conhece o tempo certo para cada coisa, e que a espera é uma oportunidade única de se aproximar dEle, de fortalecer seu espírito e de se preparar para uma vida plena de realizações e bênçãos.
Quinto, quando você enfrenta rejeição, seja de pessoas próximas, seja do mundo ao seu redor, saiba que essa é uma das provas mais poderosas que Deus usa para preparar seus escolhidos. A rejeição é uma experiência que, embora dolorosa, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa destinada a realizar grandes feitos. Ela não escolhe hora nem lugar, pode vir de familiares, amigos, colegas, ou mesmo de estranhos que não compreendem seu valor ou seu propósito. Porém, é exatamente nesse confronto com o não aceito, com o não compreendido que Deus começa a agir de maneira profunda, transformadora e essencial. A rejeição tem o poder de nos fazer voltar o olhar para dentro de nós mesmos, para nossas verdadeiras motivações, para aquilo que realmente importa além das opiniões e julgamentos externos. Essa provação nos força a encontrar força e valor dentro do nosso próprio ser, desvinculando nossa autoestima da aprovação alheia e fortalecendo nossa identidade espiritual. Quando enfrentamos rejeição, somos convidados a refletir sobre quem somos de verdade, para além das máscaras e expectativas sociais. É um momento onde a nossa fé é colocada à prova, porque não é fácil continuar acreditando em si mesmo e no propósito que Deus colocou em seu coração quando as portas parecem se fechar e as palavras negativas soam alto ao redor. Jesus mesmo foi rejeitado, ainda assim, cumpriu seu chamado com coragem e amor. Pense nisso, o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade, sofreu rejeição profunda de muitos que não entenderam sua missão, mas isso não o impediu de seguir firme, com compaixão e determinação. Ele nos mostra que a rejeição não é um fim, mas um começo, uma etapa no caminho para a grandeza. Quando você se sente rejeitado, isso pode ser um sinal claro de que Deus está separando você para algo especial, algo que poucos têm coragem de fazer. Na verdade, muitas vezes Deus escolhe os rejeitados para serem seus instrumentos, porque eles já aprenderam uma lição valiosa. A verdadeira força não está na aprovação das pessoas, mas na certeza da vocação e na fidelidade ao chamado divino. A rejeição serve para separar o que é superficial do que é essencial, para testar quem está disposto a perseverar e quem desiste diante das primeiras dificuldades. É uma espécie de filtro divino, uma peneira que prepara o terreno para que apenas os mais fortes e determinados sigam adiante. E essa separação é necessária para que você possa cumprir seu destino com autenticidade, sem se deixar influenciar por opiniões passageiras ou críticas vazias. A rejeição também ensina a não buscar a aprovação humana, mas sim a aprovação de Deus, que é o que realmente importa. É uma lição que muitos aprendem da maneira difícil, mas que transforma radicalmente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Quando sua motivação principal é agradar a Deus, você se liberta da ansiedade de ser aceito por todos e passa a caminhar com segurança, mesmo quando o caminho é solitário ou repleto de obstáculos. Essa liberdade espiritual traz paz ao coração e clareza para seguir adiante, porque você sabe que está fazendo a vontade do Criador e que essa é a aprovação que vale para toda a eternidade. A rejeição, portanto, é um convite para redefinir suas prioridades e alinhar seu coração com aquilo que Deus deseja para você, independentemente das vozes contrárias ao redor. Quem supera essa prova está pronto para liderar, para inspirar e para transformar vidas. A rejeição é uma escola onde se aprende a resiliência, a coragem e a empatia. Aqueles que foram rejeitados e conseguiram manter a fé e o propósito são os que se tornam exemplos vivos de superação e esperança para outros que enfrentam dificuldades similares. Eles se tornam líderes não apenas por títulos ou posições, mas porque carregam no peito a marca de quem venceu grandes batalhas internas e externas, e que agora está apto a guiar, consolar e motivar outros a não desistirem de seus sonhos e chamados. Essa transformação é poderosa, porque nasce da experiência real da dor, do sofrimento e da superação, e isso dá autenticidade e profundidade à sua liderança e ao seu testemunho. Além disso, a rejeição prepara você para suportar críticas, injustiças e desafios futuros com mais serenidade e sabedoria. É como um escudo que você vai desenvolvendo, uma armadura invisível feita pela experiência que te protege das feridas que poderiam te desanimar. Essa armadura não torna você insensível, pelo contrário, ela te torna mais humano, mais compreensivo e mais disposto a ajudar aqueles que também sofrem. Você aprende a lidar com a rejeição não como um golpe final, mas como um passo no caminho, uma parte natural do processo de crescimento espiritual e pessoal. E, com essa maturidade, você se torna capaz de agir com amor, mesmo diante daqueles que te rejeitaram,
pois entende que a rejeição muitas vezes nasce do medo, da ignorância ou da incapacidade alheia de reconhecer a luz que existe em você. É importante também reconhecer que a rejeição muitas vezes abre portas para novas oportunidades e caminhos que você não teria descoberto de outra forma. Quando uma porta se fecha, e a rejeição parece um beco sem saída, Deus está, na verdade, te guiando para uma direção diferente, muitas vezes mais alinhada com o seu propósito e que trará maior realização. Essa é uma das maiores lições que a rejeição traz: a capacidade de recomeçar, de reinventar-se, de encontrar novas formas de agir e impactar o mundo. Ao superar a rejeição, você se torna mais flexível, mais criativo e mais preparado para lidar com as surpresas da vida, sempre confiante que Deus está à frente, conduzindo cada passo do seu caminho. Agora que você chegou até aqui, quero que entenda uma coisa muito importante. Todas essas provações, as dificuldades sem fim, as portas fechadas, o vazio da alma, a espera que parece interminável e a rejeição que machuca, não são sinais de que você está sozinho ou esquecido. Pelo contrário, são provas que Deus usa para te preparar para algo tão grandioso, tão extraordinário, que vai transformar sua vida para sempre. A maior lição que você pode tirar disso tudo é que, quando a vida te desafia, quando parece que nada faz sentido, é justamente nesse momento que a sua fé deve ser mais forte, sua esperança mais viva e sua determinação inabalável. Você está sendo moldado para ser um exemplo, uma luz que brilha mesmo na escuridão, uma prova viva do poder de Deus que não falha. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te pedir um favor muito especial. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de esperança e transformação. Inscreva-se no canal para não perder os conteúdos que vão continuar fortalecendo sua fé e te preparando para as bênçãos que estão por vir. Comente aqui embaixo o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. Compartilhe sua história ou diga qual dessas provas você tem enfrentado, porque a sua participação é o que mantém essa comunidade forte e unida. E, se você quiser ir ainda mais fundo nessa jornada, considere virar membro, ter acesso a conteúdos exclusivos e se conectar ainda mais com essa caminhada de fé e superação. E só para quem assistiu até o final, eu preparei um presente especial que está nos comentários. Um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua preparação e fortalecer sua caminhada com Deus. Não perca essa oportunidade de se fortalecer ainda mais e continuar crescendo. Agora, mais do que nunca, é hora de acreditar, perseverar e confiar no tempo perfeito de Deus. Sua vitória está chegando, e eu mal posso esperar para ver tudo o que Deus vai fazer.